Oi, pessoal, tudo beleza? Está aqui com um estudo então de direito penal. A gente vai estar respondendo algumas questões aqui. São 10 questões aí sobre o assunto que a gente vai estar resolvendo. Então vamos lá para a primeira questão. Explique sobre a possibilidade de aplicação de pena estrangeira de acordo com o artigo 9º do Código Penal. Então vamos lá, pessoal. Vamos ler aqui o artigo 9º do Código Penal. Quem tá aí com o Vadmecum, quiser ler. O artigo 9º do Código Penal do brasileiro trata da possibilidade de aplicação de pena estrangeira no Brasil em certos casos. Veja aqui o que ele diz então. Artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis, sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende, para os efeitos do inciso primeiro, de pedido da parte interessada, ou seja, a parte que é interessada ali no estrangeiro que sofreu com algum ato, né, fora da lei, ilícito ali da pessoa, e essa pessoa sofreu pena e fugiu para cá, a parte interessada tem que se manifestar na justiça brasileira para estar requerendo justiça, né, para estar requerendo que a gente homologue alguma pena aqui dentro, para que ele vá a julgamento novamente. Para outros casos de requisição do ministro da Justiça. Para outros casos de requisição do ministro da Justiça. O que significa que o ministro da Justiça aqui também pode estar requerendo, né? Caso ele veja assim, né, que o sujeito fugiu para cá. Então vamos lá para a explicação. O artigo 9º não prevê a execução de penas privativas de liberdade estrangeiras no Brasil, mas sim a possibilidade de que uma sentença penal estrangeira produza os efeitos civis ou de segurança no Brasil, desde que homologados pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, o que aqui quer dizer? Ó? Quer dizer que não permite que a pena estrangeira privativa de liberdade lá fora seja aplicada aqui dentro. Porém, o indivíduo pode ser levado a julgamento aqui e ele pode ser processado da mesma forma que ele foi processado lá fora. Portanto, que a gente tenha uma lei penal aqui que se assemelhe com a que ele está sofrendo. Por exemplo, assim, vamos supor, tem um exemplo aqui, ó. Carlos, também brasileiro, comete um crime na França, mas é considerado inimputável por doença mental, por exemplo. A justiça francesa determina sua internação em hospital psiquiátrico como medida de segurança. Carlos foge para o Brasil. Nesse caso, o ministro da Justiça pode solicitar a homologação da sentença estrangeira no STJ. Então, aqui o ministro vai e solicita, porque ele vê que o Carlos é doente mental, com base no artigo 9º, inciso 2º, e Carlos poderá ser internado em hospital de custódia no Brasil. Ou seja, por medida de segurança aqui no Brasil, o ministro da Justiça pode estar aplicando aí medida para que ele seja julgado novamente, que seja homologado uma pena semelhante à que ele passou lá fora. Então, as possibilidades previstas aí, ó, são reparação de danos, efeitos civis. Por exemplo, se alguém foi condenado por crime no exterior e causou prejuízo, a sentença estrangeira pode ser usada para cobrar indenização no Brasil. Então, por exemplo, aqui, ó, no nosso exemplo 2, ó, imagine aí um cidadão chamado João, ele é brasileiro, ele morava lá na Alemanha, cometeu um crime de trânsito que causou um grave acidente, ferindo um pedestre ali, né, vamos supor, N situações, o cara perdeu o movimento, alguma coisa. Ele foi processado e condenado na Alemanha, tendo que pagar uma indenização à vítima. Só que em vez de ele ficar lá na Alemanha e responder a pena, ele pega e volta para o Brasil, fugido. Então a vítima, mesmo residindo na Alemanha, pode pedir a homologação da sentença estrangeira no STJ. No caso, ele entra em contato com o STJ pedindo a homologação dessa sentença que ele sofreu lá fora, com base no artigo 9º, inciso primeiro ali, que a gente leu, ó. É, obrigado a condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Então, ele pode solicitar que o João, ele, mesmo residindo lá na Alemanha, ele pode solicitar que o João ele pague a pena de indenização aqui mesmo, entendeu? Nesses casos. A aplicação de medidas de segurança eu já falei, né? No caso, a internação de inimputável, que é o próprio ministro da Justiça ali que pede, que pediu, né? No nosso outro exemplo, que por já que ele foi condenado lá fora e já que ele é doente mental, aqui ele é condenado também com medida de segurança no hospital. Então, aqui as condições, ó, para que esse artigo 9 funcione são então
pedido da parte interessada para efeitos civis, requisição do ministro da Justiça para outros efeitos, como medida de segurança, por exemplo, e homologação pelo STJ. É imprescindível para que a sentença estrangeira produza os efeitos aqui no Brasil. Então, vai ter que passar por o júri, vai ter que ser sentenciado novamente aqui no Brasil para que tenha homologação de pena semelhante. Nesses casos, então, de restituição, né? E no caso de medida de segurança. Ou vamos aí para nossa segunda questão. Quais os conceitos de crime? Então a gente tem aí primeiro o conceito legal. Ou então, pelo conceito legal, o crime, ele é tudo que está previsto em lei, está escrito ali, né, no Código Penal como infração e combina pena de reclusão ou detenção. Ou seja, então, o crime, né, ele seria aí, ó, que nem diz o artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que defina. Então seria aquela definição de crime que a gente já tem, né? Que tem lá o crime descrito e a pena que você tem a pagar pelo crime aí. Então, diferente da contravenção, né? Por exemplo, ali, que você tem a prisão simples, né? O crime, ele é uma infração penal mais grave, pena de reclusão ou detenção. Já agora, pelo conceito material, é o conceito que foca no conteúdo do fato praticado, ou seja, no seu potencial de lesividade social. Ele vai visar proteger então aí os bens como a vida, o patrimônio, a liberdade e a honra. Então a gente tem por aí, por exemplo, o homicídio, que o bem visado a proteger é a vida, o furto, que o bem visado é o patrimônio, o roubo também se encaixa nisso, o dano, que o bem visado aí também é a vida e a honra, a segurança, calúnia. Então, o conceito material seriam os bens aí, os bens jurídicos que o Estado busca proteger que foram infligidos, né, para ser considerado aí como uma conduta criminosa. E também inclui fatos que não causem dano real ou risco concreto. Não seria um crime sob esse conceito. Então, tudo que não cause um dano real a outra pessoa, algum desses bens jurídicos, não poderia ser considerado crime, né? Teoricamente, aí pelo nosso Código Penal. Agora a gente tem também o conceito analítico. É o conceito mais utilizado na ciência do direito penal. Ele divide o crime em elementos estruturais e tem aí algumas correntes aí, né? Por exemplo, tem a teoria bipartite, né? Que o crime seria um fato típico e antijurídico. Então teria aí o fato típico, que seria o fato ali, né? O que o cara cometeu? Cometeu homicídio, cometeu agressão, cometeu roubo, cometeu a calúnia, entendeu? E tem o antijurídico aí, né? Todos esses daí seriam o antijurídico aí. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Ó, por exemplo, assim, ó. Carlos vende apartamento para Ana por 300 mil. Eles assinam um contrato de compra e venda e o registro é feito no cartório de imóveis. É, na verdade, vamos ver outro exemplo aqui. Ó. Homicídio doloso sem justificativa. Tem aí o fato típico que é matar alguém. Não tem justificativa, não foi legítima defesa nem acidente. Então, resultado, é um ato antijurídico, pois viola a norma penal sem causa legal para que o justifique. Então, isso daí seria o antijurídico, seria você não ter algo que justifique, né? Aí, no caso, a teoria tripartite, é, tem aí o antijurídico, né? Aí, no caso, tem algumas situações que você justifica o crime, que seriam, por exemplo, a situação de legítima defesa, o exercício da função, né? Por exemplo, se você é um soldado ou um policial em serviço. Então, esses são dois exemplos aí de situação que você não teria culpabilidade aí, né, pelo crime. Você não teria como ser incriminado por esse crime porque você está respaldado pela lei. No caso, você está seguindo a obrigação ali, né? Tem um artigo que diz também sobre isso, né? Então, tem o artigo 25 aí, né, que configura a legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem? Usando moderado
moderadamente dos meios necessários repelem justa agressão atual ou iminente a direito seu ou a de outrem. Ou seja, se você está presenciando uma agressão, você está vendo que pode acontecer algum crime ali, né? Morte, alguma coisa, né? Mais grave. Você pode ter um ato de legítima defesa ali, portanto que moderado, né? Claro que você tem que ter um ato proporcional ali com que você consiga defender, né? Você não pode agredir deliberadamente assim, né? Você tem, e a situação é sempre analisada conforme os recursos que você tinha no momento, né? Então é uma situação aí que você precisa ter um certo controle, um certo cuidado ali, né? No momento. Não é um passe livre para cometer um crime. Tenho também o conceito analítico. O nosso conceito analítico, ele é mais usado na ciência do direito penal. Ele divide o crime em elementos estruturais e existem então duas correntes principais aí, né? Tem então a bipartite eu já falei, né? E tem a tripartite. Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Então tem a culpabilidade aí. No caso é a teoria que a gente aborda, né? E culpabilidade, ele se refere a pessoa poder ser, se ela é imputável ou não, né? Ou seja, se ela pode ou não ser incriminada. Então, a culpabilidade é a possibilidade de atribuir responsabilidade penal ao autor do fato, ou seja, se ele pode ser punido pelo que fez, mesmo que alguém pratique um fato típico e antijurídico, não será crime se faltar culpabilidade. Então, temos aí o caso dos inimputáveis, capacidade de entender o caráter lícito do fato, de se comportar conforme esse entendimento. Então, se a pessoa não é capaz de entender que o que ela está fazendo é crime no momento, ela não tem a culpa do crime, então. Aí tem aí outros casos. Menor de 18 anos, a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto e a embriaguez completa e involuntária, que seriam os casos de você, no caso, ser embriagado por outra pessoa aí, mas são casos bem específicos que você vai ser considerado inimputável. Tem aí o potencial consciência da ilicitude. O agente sabia ou poderia saber que sua conduta era ilícita, né? Então vai ser considerado também aí para culpabilidade. E a exigibilidade de conduta diversa. Era possível agir de outro modo? Exclui-se, por exemplo, em caso de coação moral irresistível ou obediência hierárquica, né? Então, no caso, se você estiver cumprindo uma ordem ou você for coagido aí de forma excessiva, irresistível, que você não pudesse evitar, então também vai ser tirada aí a culpabilidade de você. Você não vai ter como responder pelo crime, né? Já que você não, teoricamente, seria não poderia, não estaria em condições de resposta. Então, aí, ó, caso a pessoa com esquizofrenia mate alguém durante surto psicótico, então a gente tem aí, ó, fato típico, sim, homicídio. Antijurídico, sim, não houve legítima defesa. A pessoa não teve ali uma situação prevista em lei, né, pelo aí na teoria, né, que a gente usa, não teve nenhum conceito antijurídico, né, que tivesse ali um conceito jurídico suficiente para que ele não fosse culpado. Então, sim, houve, né, o ato antijurídico, e a culpabilidade não, porque ele é inimputável, já que o esquizofrênico seria um doente mental, então ele não vai responder penalmente por aquilo. No caso, ele pode ter apenas a medida de segurança ali, né, como resposta do governo. Mas agora a gente tem também um exemplo, ó, de exclusão da culpabilidade, ó. Caso João comete um crime sobre coação moral irresistível, ameaça grave à sua vida, ele age contra a lei, mas não havia outra opção real. Sem exigibilidade de conduta diversa, exclui a culpabilidade. Então, se ele não pudesse ter nenhuma conduta, ele vai ser considerado culpado do mesmo jeito. Ele não vai ser considerado culpado, né? Então, a culpabilidade é a ponte entre o fato e a pena, sem ela não a punição, mesmo que o fato típico, mesmo que seja típico e antijurídico, né? Se não tiver ali a questão da culpa, não, a pessoa não vai ser punida penalmente. Em algumas situações, a gente tem também no conceito analítico, né, a teoria quadripartite. E além dela adicionar aqui os três fatos da teoria tripartite, vai adicionar também a punibilidade, que é a consequência natural da prática do crime, ou seja, a possibilidade de punir
que pertence ao Estado, decorrente da prática de um crime. Então, a punibilidade seria a capacidade natural do Estado de punir alguma coisa. Punibilidade é a consequência do crime, ou seja, quando se pratica o fato típico, ilícito e culpável, aquele comportamento descrito na lei em abstrato é concretizado com o comportamento da pessoa depois de condenada. O Estado não irá exercer essa pretensão punitiva. No tocante, essa pretensão nasce com o cometimento da infração penal. No entanto, é importante esclarecer que somente após a condenação definitiva é que o Estado irá exercer essa pretensão. Sendo então elencado dois momentos da punibilidade que podemos ver a seguir: pretensão punitiva, a pretensão do Estado obter o título jurisdicional, e a pretensão executória, que seria julgado o Estado se valerá desse título efetivamente. Outra consonância de punibilidade é sua forma de extinção. Para tal, atentemos aos dois momentos abaixo. Primeiro, uma pretensão do Estado a obter esse título através do devido processo legal, e o segundo momento que ocorre após o trânsito julgado da sentença, obtendo assim o título da pretensão o executória. Então, aí, ó, a gente tem uns exemplos também no artigo 107, né, extinção de punibilidade, ó, pela morte do agente, pela anistia, graça ao indulto, pela retroatividade da lei. Então são algumas situações aí que que você vai considerar o crime punível ou não, né? Aí nessas teorias quadripartite. Só que a mais utilizada é a tripartite mesmo. Então, entrando aí na teoria tripartite, ó. No conceito analítico de crime, de acordo com a teoria tripartite, explique o facto típico. Então, o que que a gente tem aí como fato típico? Ó? É o primeiro elemento do crime, ele significa que a conduta do agente se encaixa perfeitamente na descrição de um crime previsto em lei. Então, a gente tem aí os exemplos de fato típico. A gente vai ter aí, então, o homicídio, no artigo 121 do Código Penal, o furto, no artigo 155 do Código Penal, roubo, no artigo 157, dano, no artigo 163, e calúnia, no artigo 138. E fora esse, vários outros exemplos aí, então. O fato típico, ele é o que se encaixa aí, né, dentro da lei como um crime previsto com sua devida pena. Então, a gente tem aí primeiro a conduta, ação ou omissão, é o comportamento humano voluntário que causa o fato. Por exemplo, puxar o gatilho, pegar algo sem permissão, no caso da ação, né? Denegrir imagem alheia, ou no caso da omissão, por exemplo, omitir socorro, não prestar atendimento, seriam formas ali que, por exemplo, né, vamos supor que você se envolva num acidente de carro, é previsto no Código de Trânsito Brasileiro que os envolvidos, as partes envolvidas, têm que prestar socorro. Ali no caso, se você omitir esse socorro, não ajudar a vítima de acidente ali, né, no qual você se envolveu, você vai ser responsabilizado criminalmente por isso. Então, tá aí um dos exemplos. Tem o resultado em crimes materiais, é a consequência física da conduta. Então, você tem a consequência ali da agressão, por exemplo, e você tem o resultado posterior. Pode ser ou não pretendido, por exemplo, a morte da vítima. Você pode entrar numa agressão física e acabar matando a vítima. Tem o nexo de causalidade, é a relação entre a conduta e o resultado. Então, por exemplo, teve o resultado ali, o nexo ele serve para analisar. Por exemplo, assim, se foi o seu ato, né, que causou a morte, por exemplo, foi o disparo que causou a morte, tem que ser analisado ali. Por exemplo, não adianta, tipo, se a pessoa recebeu um tiro, só que ela chegou no hospital, ela está se recuperando e ela morre por falha técnica das máquinas ou porque, sei lá, o hospital pegou fogo. Então tem essa questão aí de análise no nexo de causalidade. E tem a tipicidade, é a adequação da conduta ao tipo penal previsto na lei. Então, a tipicidade ali, ó, é como a conduta que você fez. Por exemplo, não tem como você fazer um ato, por exemplo, atira em alguém, se está previsto ali que, tipo, a tentativa de matar alguém, ou então matar alguém, né? Que seria o resultado pretendido quando se atira em alguém, em algum ponto vital, tá ali previsto em lei, matar alguém, no artigo 121. Então, a tipicidade ali é a categoria prevista do fato típico. Vamos aí para o nosso próximo tópico. Então, ó, no conceito analítico de crime, de acordo com a teoria tripartite,
Explique antijuridicidade e licitude. Então, ó, a antijuridicidade, também chamada de licitude, é o segundo elemento no crime, na teoria tripartite, e ela significa que o fato típico cometido é contrário ao direito, ou seja, não há uma justificativa legal para ele. Então, a antijuridicidade, ela obrigatoriamente vai ter que ser a violação da norma penal, conforme está ali a norma escrita, né? Tem a violação direta da norma penal, da forma de escrita, com sua eventual pena, e não existe nenhuma causa legal que torne esse ato permitido. Então, tem causas legais que vão tornar permitido certos atos de ilicitude. Então, a gente tem aí no exemplo, ó, no artigo 23 do Código Penal, a gente vai ter aí então os atos específicos que não são considerados antijurídicos aí pela lei, porque estão previstos em lei. Então, concedem esse estado aí que você tem talvez um motivo plausível para estar cometendo esse crime. Então, a gente tem o primeiro exemplo, a legítima defesa. Alguém reage a uma agressão injusta para proteger a sua vida. Então, que nem a gente já falou, se você reage de forma proporcional para proteger a sua vida em caso de injusta agressão, você vai ser isento da característica antijurídica do crime, porque no caso você está realizando um ato previsto em lei, que é responder injusta agressão de forma moderada. Tem o estado de necessidade, por exemplo, aí tem o crime de delito, né, de você destruir propriedade alheia, você está preso em algum local, e você quebra a porta de uma casa para fugir de um incêndio aí, por exemplo, então esse seria o estado de necessidade, a sua vida está em risco no momento, e você, porventura, acaba realizando algum ato ali que vai salvar a sua vida no momento. Tem o estrito cumprimento legal. Por exemplo, então, o policial atira em um criminoso armado para proteger terceiros. Então, o policial ele é respaldado por lei e tem o dever e obrigação de proteger os terceiros no ambiente, portanto, que ele esteja ali enfrentando uma pessoa armada, né, que está causando risco à sociedade. Então, ele também é respaldado pela lei e ele também é protegido da antijuridicidade desse crime. E o exercício regular de um direito. Por exemplo, o médico realiza cirurgia com consentimento do paciente. Então, o paciente tem o direito a receber a cirurgia, o médico, por obrigação, não pode omitir o socorro. Então, tem esse exercício aí regular, né? Você não pode criminalizar alguém, por exemplo, por fazer uma cirurgia a alguém se esse ato foi devidamente protegido, foi devidamente exigido por lei. Então, agora no nosso próximo tópico, a gente tem aí, ó, no conceito analítico de crime, de acordo com a teoria tripartite, explica a culpabilidade. Então, a culpabilidade, aí na teoria tripartite, ela vai analisar se a pessoa tinha plena capacidade ou não de responder pelo crime, né? Então, no caso, a gente vai ter aí condições, por exemplo, que o indivíduo pode ser um doente mental, no caso, ele vai ser considerado inimputável. Vamos ter certas situações que o cara vai ser um menor de idade, que pela lei os menores não cometem crimes, eles cometem apenas atos infracionais. E também vão ter outras situações ali, ó, por exemplo, o potencial da consciência da ilicitude, se a gente sabia ou não se a conduta era proibida. Então, por exemplo, o cara pode ir pescar num rio, não fazia a menor ideia de que aquele lugar era proibida a pesca, e tem também a exigibilidade de conduta diversa, então, né? Se o cara podia ou não realizar outra conduta, se ele estava sendo coagido, por exemplo, pessoa que vai lá e pratica crime de estelionato, mediante ameaça, mediante de outras situações, o cara está sendo ameaçado pelo agiota, ele é obrigado ali a enganar outras pessoas, vamos supor. Então, é isso então. Os inimputáveis, então, vão ser os menores de 18 anos, previsto no artigo 27 do Código Penal, portador de doença mental, no artigo 26, embriagado involuntariamente, de forma completa, por exemplo, a pessoa que num trote escolar seja embriagada totalmente, depois vai lá e bate o carro, faz alguma coisa pior. Potencial consciente da ilicitude, o agente sabia ou poderia saber que sua conduta era proibida, vai ser questionado. Exigibilidade de conduta diversa, era possível agir de outra forma? Exclui a culpabilidade em casos como coação moral irresistível, que nem eu falei, e obediência hierárquica. Por exemplo, alguém vai lá e dá a ordem para que seja executado tal crime. Então, isso daí vai ser analisado como não sendo de fato um crime, né? Porque vai excluir a culpabilidade do indivíduo.
Então a gente tem o exemplo ali, né, da pessoa com esquizofrenia, né? O fato típico existe, mata alguém, o antijurídico sim, não há justificativa legal, é culpável? É. Não, não é, porque ele é inimputável, então, segundo a lei, segundo o artigo 26. Então, não resultaria em um crime de fato. Agora, explicando agora um pouquinho sobre o concurso de agentes de acordo com a parte geral do Código Penal. Então, o que que seria então o concurso de agentes no crime? Seria então, ó, em regra geral, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas e a este cominas, na medida de sua culpabilidade. Então, se várias pessoas participam de um crime, vamos supor, um assalto a um banco, uma invasão a uma casa, todos respondem pelo mesmo crime. A pena é individualizada conforme a participação de cada um. Ou seja, a gente tem ali o princípio da pena ser individual, né? No caso, cada pessoa sofre uma pena própria, não tem como todos no mesmo crime concorrerem à mesma pena. A gente vai ter aí alguns exemplos, ó. Por exemplo, um crime que é praticado por três pessoas. A gente tem aí, né, por exemplo, a invasão. O João entra na casa, ele vai responder por um determinado crime de roubo. O Pedro fica no carro dando cobertura, ele é um coator, então ele vai ter a devida responsabilidade dele. E Maria empresta a arma. Ele é um participe, né? Ele não está ali realizando o crime, mas a Maria acaba emprestando a arma, então ela comete um delito também, ela vai responder pelo delito dela, né? De portar arma ilegal e de emprestar. Todos respondem pelo crime de roubo, com penas que podem variar conforme a culpabilidade e o grau de participação. Ou seja, dependendo do quanto um ou outro participou, ele vai responder de forma diferente, vai responder proporcional ao que ele fez dentro da lei. Então, causas de exclusão, por exemplo, né, se você acaba participando aí desse rodízio aí de agentes de crime, você pode aí, ó, por exemplo, se alguém atua sem dolo ou culpa, não responde. Se alguém não tinha intenção de produzir dano, por exemplo, no crime, vamos supor que você às vezes dê alguma informação para que o crime ocorra. Ah, tal hora não vai ter ninguém em casa. Você não tinha um dolo, você não sabia do que se tratava exatamente. Então, pode ser que seja excluído a sua culpa sobre o roubo, né? Se você realmente não soubesse dessas questões aí do que era pretendido, né, com a informação. Participação de menor importância, previsto aí no artigo 29, parágrafo 1º, pode ter redução de pena, né? Então, vamos ler aí o artigo 29, parágrafo 1º. Ó, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Os requisitos, então, para essa aplicação seriam a existência de concurso de agentes, né? O agente não pode ser o autor ou coautor, mas sim o participe, e sua atuação deve ter sido secundária, acessória ou irrelevante ou de pouca influência na concretização do crime. Então, se o cara teve alguma participação ali, sabendo o que ele estava fazendo, mas foi uma participação ínfima, mínima, não faria diferença nenhuma para o crime acontecer ou não, ele pode ter a sua pena diminuída. E também tem mais uma situação, ó, se um agente atua com um erro sobre o tipo penal. Então, acontece aí o erro de tipo, ele tem uma distorção da realidade. Por exemplo, alguém engana ele quanto ao que eles vão fazer. Por exemplo, ele diz que alguém diz que precisa de um motorista que dirija bem, ele não saiba bem do que se trata, só sabe que ele precisa dirigir com essas pessoas para outro lugar. E por alteração da realidade, por ele não saber que seja um crime, ele acaba sendo isento. Então, graças a esse erro de tipo, no mesmo sendo participe, né? Graças ao erro de tipo, ele pode acabar sendo isento. Agora, quanto ao concurso de crimes, de acordo com o Código Penal, a gente tem, por exemplo, aí o concurso material. Ele ocorre quando o agente pratica dois ou mais crimes com ações ou omissões distintas. Então, por regra, as penas vão ser somadas. Vamos supor aí, João rouba uma loja e dias depois ele furta um carro. Ele vai acabar então respondendo aí pelo roubo e pelo furto com as duas penas somadas aí, né? Vai ter, por exemplo, o concurso formal, ocorre quando uma única ação ou omissão dá origem a dois ou mais crimes. E, em regra geral, então, o concurso formal próprio aplica-se a pena de um dos crimes aumentar até metade. Exceção:
Se houver dolos diferentes para cada crime, aplica-se o concurso material, penas somadas. Por exemplo, o disparo de arma de fogo atinge duas vítimas. Um só ato, dois crimes, no caso aí, então, né? E então, esse concurso formal aí no artigo 70 aí, né, no caso, se você cometer um crime e você vai acabar aí tendo, então, a pena aumentada pela metade, né? No caso aí, né? Pelo crime, se você, com a única ação, você vai lá e realiza mais um, né? No caso. Então, vamos supor, você pratica agressão e em seguida pratica homicídio. Você vai ter aí a pena aumentada ali conforme a prática das duas ações. Já o crime continuado, ó, é quando o agente pratica vários crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, aparentando continuidade delitiva. Então, aplica-se a pena de um só dos crimes, aumentada de um sexto a dois terços. Por exemplo, o funcionário que por meses devia valores pequenos da empresa. Então, esse cara vai responder aí pelo crime de desvio de dinheiro, aumentado ali conforme o tempo que ele praticou esse ato, repetidamente. Agora, quanto à breve explanação das penas previstas no Código Penal, a gente tem as penas privativas de liberdade, então tem a pena de reclusão, que é uma pena aí mais conhecida, né? Que são para crimes graves e hediondos, que o cara vai ficar preso. Tem a pena de detenção, geralmente inicia com regime semiaberto ou aberto, né? Que é o caso da tornozeleira eletrônica, ou então fica preso por um certo período. E tem a prisão simples, né? Que são as infrações penais de menor potencial ofensivo, que seriam as contravenções penais, por exemplo, o som alto, essas coisas. A gente vai ter também as penas restritivas de direitos, daí do artigo 43 a 48. Por exemplo, prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de semana, proibição de frequentar certos lugares, interdição de direitos, como exercício de função pública, prestação pecuniária, pagamento em dinheiro aí no caso, né? Se for exigido que seja restrito esse direito seu. E também temos as penas de multa. Consiste no pagamento ao fundo penitenciário de um valor em dias multa fixado conforme a gravidade do crime e a condição financeira do réu. Então, vamos ter aí as funções, né? De cada um seria a função repressiva, função preventiva e ressocializadora, né? Desses três casos aqui, no caso, para estar melhorando, né, a condição do indivíduo. Agora, a respeito da classificação de crime, conforme foi apresentado aí, né, nas nossas aulas, a gente tem aí primeiro quanto à gravidade da infração. Então, vamos ter aí o crime do delito, né, como infração penal mais grave, com pena de reclusão, detenção ou multa. E tem a contravenção penal, que vão gerar os casos de prisão simples. Já a respeito à conduta, a gente pode ter o crime comissivo, que é quando ele vai lá e realiza o ato que é proibido, por exemplo, matar alguém. Tem o homicídio próprio, que é, por exemplo, o agente de saúde que deixa de prestar socorro a alguém. E temos o homicídio impróprio, que seria comissivo por omissão. No caso, ele está cometendo um crime por estar deixando de fazer. Por exemplo, você tem um filho e você deixa ele morrendo de fome. Você vai responder pelo crime de deixar ele morrer de fome. No caso, né? Você está omitindo um dever que você tem e você já acaba gerando crime por causa disso. Já quanto à estrutura, a gente tem aí a estrutura simples, tem um único tipo penal, por exemplo, furto, e tem o complexo, que resulta da união de dois ou mais crimes, por exemplo, roubo, que seria furto mais violência, né, no caso. Você tem ali a agressão à vítima. Já quanto ao resultado, o material exige resultado naturalístico, por exemplo, o homicídio, né? Você tem que estar ferindo o bem jurídico que é a vida. Tem o formal, a presunção de um resultado mais basta a conduta, por exemplo, extorsão mediante sequestro, né? Portanto, que você já esteja realizando, já se subentende já qual que é o resultado, né? O resultado é presumido. E tem o de mera conduta, basta ação ou omissão sem necessidade de resultado. Por exemplo, o porte ilegal de armas. É automaticamente considerado crime, independente de você realizar ou não algum crime com aquela arma. Quanto à forma de execução, a gente tem o crime doloso, que quando você assume o risco do resultado, no caso você pretende matar a pessoa, por exemplo, tem o culposo, quando, por exemplo, você age com negligência, você
bebe, dirige, você acaba matando uma pessoa, né? Você mesmo sem ter intenção, né? No caso. Tem o préter doloso. Há um dolo na conduta inicial e a culpa no resultado. Então, por exemplo, você queria provocar uma lesão, só que você acaba provocando uma morte aí no caso, né? Então a execução vai acabar se tornando préter dolosa. Você vai ter o dolo inicial e você vai assumir a culpa, né, pela exceção desse dolo. Já quanto à consumação, a gente tem o crime aí consumado, todos os elementos do tipo penal se concretizam, então você tem a culpabilidade, você tem o ato, a realização, o resultado, então ele vai ser consumado de forma integral o crime, e a gente tem o tentado. O agente inicia os atos, mas não consuma por circunstâncias ali à sua vontade. Vamos supor, o cara planeja explodir o Planalto Central. Então ele é interceptado pela polícia, ele é impedido de explodir, mas ele vai responder pela tentativa, então, de terrorismo, por exemplo. Então, agora, para concluir, a gente tem aí os nossos três artigos aí, o 29, o 69 e o 70 do Código Penal, que vão falar um pouco aí sobre a concurso de crimes. A gente tem então no artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Então, por exemplo, ó, se a pessoa tiver a participação de menor importância, a pena dela vai ser diminuída, por exemplo. Se, por exemplo, em algum caso aqui, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, for ser-lhe aplicada a pena deste crime, essa pena será aumentada de um sexto até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado ou mais grave. Então, no caso aí, se a pessoa puder prever aí os resultados do crime, ela vai poder ter a pena dela aumentada também, proporcional ao quanto ela sabia, ao dolo dela, né, a intenção. Todos vão concorrer para o crime, respondendo por ele na medida de sua culpabilidade. Quem age com menor importância pode ter a pena reduzida. Quem quis cometer um crime menos grave responde apenas por esse, salvo se o mais grave era previsível ou não. Então só é excluído, né, do crime mais grave se ele pretendia o menos grave e ele realmente não sabia que fosse acontecer algo de mais grave. Já o artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma situação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se o primeiro a reclusão. Então, aí, ó, quando o agente pratica mais de uma conduta, vai ser configurado então um crime distinto, né? Crimes distintos. As penas vão ser somadas, porque ele praticou mais de um crime, então ele vai responder por cada um deles. Por exemplo, furto e homicídio, ou então roubo e homicídio depois, né? E pode envolver crimes iguais ou diferentes. Então, o cara pode acabar cometendo o crime de homicídio dele mais de uma vez ali, sem intencionalmente, né? No caso, né? Por exemplo, então, ó, a pessoa rouba uma pessoa, roubou uma pessoa é um crime. No dia seguinte ele vai lá e furta um carro, né? Então é o segundo crime. Como são dois crimes diferentes com durações distintas, aplica-se o concurso material. As penas de ambos os crimes serão somadas. Então, nesse caso aí, vai se acabar sendo somado. Diferente do concurso formal, né, que tem no artigo 70, que, tipo, não é no caso que uma ação vai acabar gerando um crime, né? A pessoa atira em alguém e acaba acertando outra em desguio, por exemplo, né? A situação é diferente. A pessoa tem que estar cometendo dois crimes diferentes e não um só que contra mais de um indivíduo, né? No caso. Aí já o artigo 70, ó, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se mais grave das penas cabíveis, ou seja, se o cara atira contra um bem público e acerta uma pessoa, se a pena mais grave for a de homicídio, ele vai responder por essa, mas aumentada em qualquer caso de um sexto até metade. No caso, somando ali, né, uma parte do que ele acabou fazendo primeiro e depois, né, no caso, ele cometeu um crime só, mas contra duas coisas diferentes. Um ato só criminoso cometeu dois crimes. Então, aí a única exceção, ó, é quando a gente tinha isenção separada para cada crime, mesmo sendo uma só ação, as penas são somadas, como no concurso material, né? Então, se o cara acaba tendo uma só ação, mas acaba tendo a intenção separada, né?
cara comete o mesmo crime, mas ele tinha a intenção de acertar mais de uma pessoa, ele vai responder pela soma desses crimes. E a gente tem aí um exemplo, né? Por exemplo, um motorista embriagado atinge com seu carro duas pessoas, matando uma e lesionando outra. Uma única ação, dirigindo embriagado. Causou dois crimes, homicídio culposo e lesão corporal. Então, aí, pelo concurso formal, aplica-se apenas o crime mais grave, aumentado de um sexto à metade, salvo se houver desígnios autônomos. Então, ele vai responder pelo homicídio, que seria o crime maior, mais a metade da pena desse crime, por por estar causando mais de um crime, né, no caso. Seria considerado um agravante aí. Então é isso.